A virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Esse é um trecho do Catecismo da Igreja Católica e nos ensina um pouco sobre como lidar com essa questão das virtudes. Algo que a gente escuta muito por aí, escuta falar de pessoas virtuosas, como ser mais virtuoso, mas de fato como ser isso na prática, né? E quando a gente pensa em virtude, a gente começa pensando nesse conceito, essa disposição habitual. É algo que nos vem a partir de um hábito e que nos predispõe a essa prática do bem. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na virtude como algo que permite a nós não somente praticar atos bons, mas a dar o melhor de nós mesmos. Então, quando a pessoa ela é virtuosa, ela tende para o bem com todas as forças sensíveis e espirituais. Ela realmente está predisposta para aquilo, porque ela procura o bem e ela opta pelo bem em atos concretos. Isso é o que nos ensina a Santa Igreja. E quando a gente pensa em virtudes, a gente vai pensar em duas grandes divisões, digamos assim. A primeira delas são as virtudes cardeais. O que são essas virtudes cardeais? Quando a gente pensa nessa palavra cardeal, a gente pode inclusive pensar na origem latina dela, que é cardo, cardinis, que tem uma ideia em relação a... Vou usar um termo para a gente conseguir entender. Você já viu a porta? A porta, para ela conseguir abrir, ela tem uma dobradiça. É aquele pedacinho lá que fica grudado e que faz com que ela possa se mover sem se desprender, como se fosse uma espécie de eixo. E, de fato, quando a gente pensa nessa palavra cardeal, a gente está pensando nisso. É uma espécie de eixo do qual a gente vai conseguir ter outras coisas ao redor. Então, quando a gente pensa em virtudes cardeais, nós estamos pensando em virtudes que são, de certa forma, eixos que vão nos ajudar a ter outras virtudes complementares depois. Elas são 4 virtudes principais que vão gerar outras virtudes, né? Então, quais são elas? 4 principais. Nós temos a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E a gente pode inclusive correlacionar, você já deve ter estudado aí nas aulas de geografia, os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Então, da mesma forma que os pontos cardeais, eles são esses pontos de referência para que a gente consiga se mover e consiga ir para outros pontos, inclusive, como sudeste, sudoeste, noroeste, nordeste, etc., né? Essas derivações. Da mesma forma, as virtudes cardeais, elas são esses eixos centrais para que a gente depois consiga outras virtudes, outros frutos do Espírito Santo a partir delas. Então, elas são, de certa forma, essenciais. Essas virtudes, elas são, obviamente, alcançadas pela graça de Deus, né, que vai nos permitir ser virtuosos, mas elas advêm muito mais de um esforço humano. Não é somente eu sentar e esperar a virtude chegar. Ela precisa do meu hábito, do meu esforço. Eu preciso me predispor a agir concretamente de acordo com essas virtudes para que com o tempo eu possa adquiri-las e ganhe essa prática habitual. Não é fazer só uma vez ou 2 vezes, mas é fazer sempre, buscar o máximo possível viver essas virtudes na nossa vida. E é a prática que vai nos fazer alcançá-las. É como diz aquele ditado, é a prática que leva à perfeição. Então a gente pode ter essa ideia em mente quando a gente pensa, né? Virtude é só eu ficar lendo livros, ficar sentada e ficar pedindo para Deus? Não. É engraçado porque é como se fosse aquela piada, né? Eu pedi paciência para Deus e Deus me deu ocasiões para ser paciente. É exatamente isso. Se eu peço para que Deus me ajude com as virtudes cardeais, Ele vai me dar ocasiões para praticar essas virtudes, né? E qualquer ação do nosso dia a dia é uma oportunidade concreta para que a gente execute a virtude que nós estamos buscando. Inclusive, meus irmãos, as virtudes, elas são bíblicas. Tem um trechinho lá do livro da sabedoria que vai dizer, né, que se alguém ama a justiça, o fruto dos seus trabalhos são as virtudes, né? Inclusive aí, porque a justiça ensina a temperança, a prudência, a justiça e a fortaleza. Lá na Bíblia a gente já consegue ver essa prevalência dessas virtudes cardeais em relação às outras. Vamos começar a pensar nessas 4 para entender o que é cada uma delas e como que a gente consegue vivê-las. A primeira delas é a prudência. Que virtude é essa? É a virtude que dispõe a nossa razão prática para discernir em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem e como escolher os justos meios de atingir aquele bem. O que tudo isso significa? Se eu sou prudente, eu sei agir diante das coisas, eu sei discernir a melhor forma de agir diante das coisas, né? Isso é ser prudente. Isso está lá em Provérbios, inclusive, né? O homem prudente vigia os seus passos. Então, quando a gente pensa na virtude da prudência, a gente pensa nessa
esse reto discernimento, né, das escolhas que nós vamos fazer diante de uma situação, como nós vamos agir diante dessa situação. Isso é ser prudente. E é algo que de fato a gente vai treinar mesmo com a experiência. Por isso que a gente tende a ter normalmente, né, pessoas mais experientes como mais prudentes e pessoas mais jovens, menos experientes, como mais imprudentes. Inclusive, é isso que nos diz Santo Tomás. Santo Tomás diz que a prudência, ela é a reta norma de ação. Inclusive, a gente também tem aí na história da igreja, ela sendo chamada como a auriga virtutum. Em latim significa, né, a condutora das virtudes. Em outro momento, Santo Tomás também vai falar que a prudência é a mãe de todas as virtudes. Então, a partir dela, a gente vai derivar aí as outras 3 virtudes cardeais, né? Ela é uma espécie de guia que nos ajuda a agir e a emitir um reto juízo das coisas. É a partir da prudência, então, que a gente consegue ter, de certa forma, essa aplicação dos nossos princípios morais, para não dizer sem erros, com o mínimo de erros possíveis, né? Ela é, de fato, a virtude que nos ajuda a viver a nossa vida para o bem, fazendo bem e evitando o mal, né? Em praticamente todas as situações aí, se nós somos realmente virtuosos e prudentes. Segunda virtude cardeal que nós vamos ver é a justiça. Então, o que é a justiça? A gente pode considerar ela como a virtude moral que consiste na constante e na firme vontade de dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo. É aquela famosa frase de Nosso Senhor: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é ser justo. Então, não é que a gente vai dar tudo para todo mundo. Isso não é justiça. A justiça, de fato, é dar a Deus e ao próximo aquilo que lhes é devido. É isso também que o catecismo nos ensina. Então, uma pessoa justa é uma pessoa que de fato age em relação ao outro, respeitando os seus direitos, respeitando aquilo que a pessoa deve receber e não só pensando em direito numa situação social, né, política, social, mas nas nossas pequenas relações humanas, né? A justiça, ela entra como essa harmonia, essa equidade nas relações humanas que promove esse bom convívio. O homem justo, a gente sempre lê, tanto na Bíblia quanto nos livros de santos, né, essa evocação do homem justo. Os justos viverão pela fé, né? Aqueles que são justos. Isso é algo que aparece muito nos Salmos especificamente, né? E é de fato esse convite que Deus nos faz para que nós sejamos corretos, justos, né, na forma como a gente vive, naquilo que a gente dá para cada pessoa, incluindo tudo, incluindo bens materiais, nosso tempo, nossa atenção, os louvores, né, os elogios. Tudo entra nessa base da justiça. Ser justo é não dar de mais, não dar de menos, não exagerar, não desviar nada, é de fato cumprir aquilo que deve ser feito. É a justiça. A terceira virtude cardeal de hoje é a fortaleza, né? A fortaleza é uma virtude que todos nós sempre precisamos muito. É aquela virtude de, no meio das dificuldades, né, a gente conseguir assegurar essa firmeza e essa constância na execução, né, ao fazer o bem e ao seguir com as coisas do bem. A gente se mantém no caminho certo por meio da fortaleza. É aquilo que vai nos manter firmes, decididos, determinados e, aquela palavra famosa hoje em dia também, resilientes, né? O que permite que a gente aguente as coisas, né? Que a gente aguente as provações e permaneça no caminho é a fortaleza. Ela vai nos fortalecer, como já diz o nome aí, nos obstáculos da vida. Então é uma virtude que é de fato essencial e que nos dá essa capacidade de vencer o medo. Inclusive tem alguns livros que a gente vê uma correlação entre a fortaleza e a coragem, né? Como uma espécie de sinônimos, porque é a fortaleza que nos dá essa coragem de enfrentar as situações, as provações, as perseguições, e é uma virtude genuinamente cristã na sua raiz, porque os cristãos primitivos, talvez a maior virtude que eles tinham era a virtude da fortaleza, né? Essa virtude de vencer provações, as perseguições, os martírios, enfim. E é uma virtude que também vai nos dispor ao sacrifício. Os sacrifícios da nossa vida, os sacrifícios dos pequenos aos grandes, a fortaleza é o que nos permite, de fato, viver isso. E é um dom divino, né? É alguma coisa que a gente tem na nossa vida prática, mas que a gente vive especialmente aí, claro, porque Deus nos permite vivê-la, né? Então, Deus é a nossa fortaleza, né? São Paulo vai nos dizer, é quando sou fraco que sou forte, né? A fortaleza divina que vai nos dar esse amparo para realmente vencer as situações. E é como já diz nosso Senhor, né? No mundo, à vez de ter aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. Esse é o nosso chamado cristão aí, ser fortes, firmes na fé. E para terminar as virtudes cardeais, então, a nossa quarta virtude
é a temperança. E o que é essa virtude? É quando nós vamos moderar a atração dos prazeres e proporcionar o equilíbrio no uso dos bens criados. Essa é a nossa definição do catecismo. O que significa isso, meus irmãos? A virtude que nós temos de equilibrar as coisas. Então não é nem muito prazer, nem muito desequilíbrio, nem muito foco numa coisa ou noutra. A virtude da temperança nos ajuda a equilibrar as coisas e ela assegura o domínio da nossa vontade. Então uma pessoa que tem temperança, é uma pessoa temperante, é uma pessoa capaz de dominar a sua própria vontade, as suas paixões, as suas tendências e equilibrar a busca dela em relação aos prazeres sensíveis que nós temos, né? Uma pessoa que come demais ou que tem muita dificuldade no campo sexual ou que tem muita preguiça ou que, enfim, qualquer desequilíbrio que nós temos na nossa vida é um sinal de que a virtude da temperança não está aí bem calibrada, digamos assim. Então, uma pessoa temperante, ela é capaz de equilibrar melhor as áreas da sua vida, as suas tendências, as suas paixões, é isso que nós conseguimos fazer, né? E, de fato, ela assegura esses limites da nossa honestidade, né? Então, é uma pessoa que consegue orientar para o bem os apetites sensíveis, né, de fato. Ela também vai guardar essa discrição, né? A pessoa temperante, ela tem essa tendência a ser mais discreta, um pouco mais reservada. E, inclusive, a virtude da temperança também é mencionada no Novo Testamento como moderação, sobriedade. A gente também escuta muito falar de austeridade, uma pessoa austera, que é justamente uma pessoa que é temperante, né? Que se guarda um pouco, que se preserva dessa multiplicidade de estímulos sensíveis, digamos assim. Então, o que é ser temperante, né? O que é ter temperança? Viver com moderação, com justiça e com piedade no mundo presente, né? É isso. Essas são virtudes, como a gente falou no início do vídeo, que elas são dons divinos, é claro, mas elas são alcançadas principalmente pela perseverança e trabalho humano. A gente tem que trabalhar para ter essas virtudes, elas são um esforço nosso. Que a gente possa entender melhor elas a partir dessa explicação, né? E começar a aplicar na nossa vida. Como que a gente pode ser mais temperante? Como que a gente pode ser mais justo? Como que a gente pode ser mais forte? Como que a gente pode ser mais prudente? Então são coisas que demandam um pouco do nosso esforço e que, tendo consciência disso, a gente consegue aplicar de fato na nossa vida. Espero que você tenha gostado. As outras virtudes, que são as teologais, a gente vai falar no próximo vídeo. Então, continua nos acompanhando aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder esse vídeo. E conta aqui nos comentários se você já sabia de tudo isso. A gente se vê no próximo. Até lá!